Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Hoje vamos atualizar a aula sobre substantivo. Vamos compreender melhor o que é substantivo, sua classificação, flexões e no final tem um teste para você praticar e avaliar seu conhecimento sobre o assunto, beleza? Então, o que é substantivo? De modo geral, o substantivo é o responsável por dar nome a tudo que existe, seja real ou imaginário. Desse modo, o substantivo dá nome a seres, coisas, lugares, sentimentos, ações. Por exemplo, o edifício de um ou poucos andares feito para morar recebe o nome de casa. Já o sentimento que faz alguém ficar bastante irritado com outro alguém recebe o nome de raiva. Então, casa e raiva são exemplos de substantivos, ou seja, são nomes. Um é usado para se referir a um lugar e outro para se referir a um sentimento. Beleza? Os substantivos são classificados em, anote aí, simples, formado por um radical ou palavra, exemplo, casa, cidade, carro. Composto, formado por mais de um radical ou palavra, por exemplo, passatempo, guarda-chuva, sexta-feira. Então, perceba a diferença do substantivo composto para o simples. O composto é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, a palavra passatempo é formado pela palavra passa mais a palavra tempo. Guarda-chuva pela palavra guarda mais chuva. E sexta-feira pela palavra sexta mais feira. Por isso é uma palavra composta. Já o substantivo simples é formado por apenas um radical ou palavra, ok? Temos também o substantivo comum. Designa a totalidade dos seres de uma mesma espécie. É uma designação genérica. Por exemplo, homem, país e cidade se empregam para nomear todos os seres e todas as coisas das respectivas classes, ok? Mais uma classificação é o substantivo próprio. Designa um indivíduo de determinada espécie. É uma designação específica. Por exemplo, João se aplica a um determinado homem, Portugal a um determinado país e Campinas a uma certa cidade, ok? Mais uma classificação é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo, mesmo no singular, designa um conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. Por exemplo, alcateia indica um conjunto de lobos. O substantivo banda designa o conjunto de músicos, vara, conjunto de porcos e elenco, conjunto de atores, ok? Temos também o substantivo concreto, tem existência própria, é independente, por exemplo, casa, mãe, mar, sol, ok? Já o substantivo abstrato, que é outra classificação, não tem existência própria, precisa de uma pessoa ou coisa para existir. Por exemplo, para existir a tristeza, é preciso que alguém esteja triste. Para existir o amor, é preciso que alguém ame, beleza? Mais uma classificação é o substantivo primitivo, não deriva de outra palavra, ele veio primeiro. Por exemplo, ferro, casa, dente. E por fim, mais uma classificação é o substantivo derivado, que diferente do primitivo, é formado de uma outra palavra. Por exemplo, ferradura, que veio de ferro, casarão, que veio de casa, e dentadura, que é uma palavra derivada da palavra dente, ok? Agora vamos ver um pouco sobre a flexão dos substantivos, ok? O substantivo é variável, ou seja, sua forma pode ser modificada, pode ser flexionada em número e gênero. Quanto ao número, pode estar no singular ou no plural. De maneira geral, o plural dos substantivos terminados em vogal ou ditongo forma-se pelo acréscimo da desinência S no final da palavra. E o singular é marcado pela ausência dessa desinência no final do substantivo, ok? Veja nos exemplos: mesa,
pai e aluno. O plural seria mesas, pais e alunos, ok? Perceba que a flexão de número indica uma variação na quantidade de seres, ou seja, indica se é um ou mais seres, ok? Quanto ao gênero, os substantivos podem ser masculino ou feminino. Atenção, se você puder colocar o artigo o, seguido ou não de s, antes do substantivo, ele será masculino. E se você puder colocar o artigo a, ele será feminino, beleza? Veja no exemplo. Aluna. Vamos ver o artigo o. O aluna não admite. Agora vamos ver com o artigo a. A aluna. Sim, admitiu. Então temos aqui um exemplo de substantivo feminino, ok? Mais um exemplo, cardume. Com o artigo a cardume, não admite. Agora com o artigo o cardume, admitiu. Então, cardume é um exemplo de substantivo masculino, ok? Ainda quanto ao gênero, os substantivos se caracterizam em biforme e uniforme. Os substantivos biformes, como o nome já indica, apresentam duas formas para representar o masculino e o feminino. Por exemplo, menino e menina. A regra aqui é a troca do o pelo a, ou o acréscimo da vogal a no final da palavra, como mestre e mestra. Mestre no masculino e mestra no feminino, ok? Já os substantivos uniformes, como o nome também indica, apresentam uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino e é dividido em 3 tipos. Temos comum de 2 gêneros, como estudante, dentista, agente, que são usados tanto para o feminino quanto para o masculino. Para especificar o sexo, usa-se principalmente o artigo masculino ou feminino. Veja, o estudante ou a estudante, o dentista ou a dentista, o agente ou a agente. Beleza? Temos também os substantivos sobrecomuns. Por exemplo, pessoa, criança. Para definir o sexo, diz-se, por exemplo, uma criança feminina ou uma criança masculina. Beleza? E temos também os substantivos epicenos, que são os nomes dos animais que possuem um só gênero para designar ambos os sexos. Por exemplo, jacaré, tatu. Quando há a necessidade de especificar o sexo do animal, junta-se ao substantivo as palavras macho e fêmea. Veja, jacaré macho ou jacaré fêmea, tatu macho ou tatu fêmea, beleza? E por último, vamos ver o grau dos substantivos. Os substantivos ainda podem ser classificados quanto ao grau para exprimir intimidade, exagero ou diminuição. São 2 os graus dos substantivos. Temos o aumentativo e o diminutivo. Exemplo, casa, casinha, mãe, mãezinha, chapéu, chapelão, velho, velhinho. Beleza? Então agora vamos ao teste, beleza? Questão 1. Em se tratando da classificação dos substantivos, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa correta. Coluna 1. A, substantivo composto. B, substantivo derivado. C, substantivo coletivo. E D, substantivo abstrato. Coluna 2. 1. Fauna. 2. Guarda-roupa. 3. Laranjeira. E 4. Medo. Letra A. A2. B3. C1. D4. Letra B. A4, B1, C3, D2. Letra C, A2, B3, C4, D1. E letra D, A1, B4, C2 e D3. Então, pause o vídeo, analise a questão e responda, ok? Substantivo composto, guarda-roupa, A2. Substantivo derivado, laranjeira, B3. Substantivo coletivo, fauna, C1. E substantivo abstrato, medo, portanto, D4. Alternativa correta, letra A. Espero que você tenha acertado.
ok? Questão 2. Sobre a classificação do substantivo, é correto afirmar: 1. Os substantivos comuns referem-se a qualquer ser de uma espécie sem particularizá-lo, açúcar, bolo. 2. Os substantivos abstratos designam uma pluralidade de seres e objetos ontológicos. 3. A classificação do substantivo concreto nomeia ações, qualidade, estados e sentimentos. E 4. Os substantivos próprios é todo substantivo que distingue os seres dentro de uma espécie ou categoria. Analise a alternativa com a sequência correta. A. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. B. Apenas a alternativa 3 está correta. C. As afirmativas 1 e 4 estão corretas. E D. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. Pause o vídeo e responda. 1. Correto. 2. Falso. 3. Falso. E 4. Afirmação verdadeira. Portanto, as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Alternativa correta, letra C. Questão 3. Assinalar a opção que apresenta um substantivo comum, simples, concreto e primitivo. A. Paulo. B. Casarão. C. Lealdade. D. Cachorro. E E. Beija-flor. Pause o vídeo e responda. Essa questão é fácil. A opção que apresenta um substantivo comum, simples, concreto e primitivo é a letra D, a palavra cachorro, ok? E por último, questão 4. Relacione a segunda coluna de acordo com seu respectivo significado. 1. Substantivo próprio. 2. Substantivo comum. 3. Substantivo simples. E 4. Substantivo derivado. É aquele que dá nome aos seres da mesma espécie. É aquele formado por uma só palavra. É aquele que tem origem em outra palavra. É aquele que nomeia um ser particular. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A. 2431, B. 2341, C. 2134, D. 2314 e E. 2143. Pause o vídeo e responda. Substantivo próprio é aquele que nomeia um ser particular. 1. Substantivo comum é aquele que dá nome aos seres da mesma espécie. 2. Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra. 3. Substantivo derivado é aquele que tem origem em outra palavra. 4. Portanto, a alternativa correta, letra B. Beleza? Espero que você tenha acertado. Espero que esta atualização ajude você a compreender melhor a classe de palavras substantivo e que você tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Combinado? Se você gostou da aula, deixe o seu like, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!